Salve, salve, internauta! Vamos falar hoje sobre astronomia. Como surgiu essa ciência que a gente gosta tanto. A astronomia, minha gente, começou com os povos mais antigos, estudando o céu, observando o céu, basicamente. Olhava para o céu e tentava ver o que é que são aquelas estrelas, tentando entender alguma ordem, talvez fazer uma associação religiosa, uma associação para fins de agricultura, saber quando começam as estações do ano, etc. Enfim, para várias utilidades. Temos muitos registros antigos. Esse aqui é uma ilustração de um dos possíveis registros mais antigos de astronomia que a gente tem. Esse aqui, que é de Stonehenge. Tá vendo? É um desenho aqui que fica na Inglaterra. Uau! Show de bola! É uma região, tem essas pedras, e acredita que ali se observava o céu, se estudava o céu para fins religiosos. Ou seja, associava-se a religião deles com os fenômenos que aconteciam no céu. Uma espécie de astrologia primitiva. Depois desses estudos, foram aí evoluindo e adquirindo um caráter mais sólido, mais palpável. E aí os povos começaram a ver que o estudo da astronomia servia para algumas coisas mais importantes. Ou seja, eles podiam associar o ciclo do que eles viam no céu com o ciclo da Terra. Algumas estrelas estão visíveis no céu quando é verão. Quando é inverno, são outras as estrelas. Então, eles podiam associar essas coisas. E observando o céu, eles podiam perceber que nem tudo no céu era sempre igual. De vez em quando, aconteciam alguns fenômenos, certo? Eles podiam estudar as fases da Lua. Né? Aqui mesmo tem um registro dos babilônios feitos antes de Cristo, há mais de 100 anos. Eles registraram aqui nessa pedra a passagem do cometa Halley. Então eles conheciam o céu e sabia que de vez em quando alguma coisa mudava e eles faziam um registro, né? Faziam o registro. Então a gente pode colocar aí como talvez um dos indícios mais antigos da astronomia, registrando aí os fenômenos celestes com mais detalhes, deixando para a posteridade. Os babilônios são muito importantes na história da astronomia. Eles sistematizaram, estudaram bastante astronomia. Os babilônios! Depois dos babilônios, próximo ali das regiões onde os babilônios moravam, tinha os gregos. Os gregos se destacaram, desde antes disso que eu estou falando aqui, pela alta cultura que eles tinham. Então a gente sabe que os gregos, eles importaram, ou aproveitaram, melhor dizendo, a astronomia dos babilônios. Eles tiveram contato com esses povos, viram que os babilônios sabiam muito de astronomia e aí aproveitaram esse conhecimento deles. A gente sabe disso, por exemplo, porque se você pegar as obras gregas mais famosas, essas obras aqui, ó, tá vendo? Obras do século 8 antes de Cristo, tá aqui, ó. A de Homero, tá vendo? A do outro carinha, ó, Hesídio. São obras super importantes. Quase não fala aí de astronomia. Se fala de uma maneira muito simples sobre o céu, ou quase nada. Inclusive aqui na obra de Hesídio, essa obra aqui, tem um almanaque agrícola, sério, um almanaque agrícola. Mas depois, por volta de 500 anos antes de Cristo, os registros dos gregos começaram a incluir bastante coisa sobre astronomia, sério, mostrando que eles, provavelmente nesta época, por volta desta época, tiveram contato mais intenso com os babilônios e outros povos ali daquela região e aproveitaram esse conhecimento aí. Já por volta, alguns séculos antes de Cristo, o desenvolvimento grego da astronomia era algo extraordinário. Eles aprenderam e conseguiram aproveitar e fazer muito mais rápido, com grande qualidade. Se você pega, por exemplo, 360 a.C., você tem um trabalho de Eudóxio, que ele sistematiza o que se conhecia sobre o céu naquela época. Uma espécie de enciclopédia, um almanaque de astronomia. Depois a gente tem o trabalho de outros gregos famosos, como Hiparco, Ptolomeu, que estudaram os céus e propuseram modelos cosmológicos para os céus. Eventualmente, até Euclides disse
que não era um astrônomo propriamente dito, mas um matemático. Ele estudava geometria. E que aí ele podia pegar a matemática e a geometria e aplicar na astronomia. Cara inteligente. E com isso, minha gente, desenvolver muitos conhecimentos de astronomia de uma maneira quase científica. Ou seja, como a gente entende hoje o método científico. Mas de uma maneira muito sistemática e séria. Aqui a gente tem uma pintura famosa, essa pintura aqui muito famosa, que mostra vários filósofos importantes da Grécia. E nessa pintura aqui, ó, consta esses astrônomos e matemáticos que desenvolveram a astronomia. A astronomia que os babilônios, os gregos, os egípcios e até os índios aqui no Brasil faziam, na América, era basicamente uma astronomia a olho nu. Ou seja, observar o céu com o olho e fazer registros. Registros escritos, desenhos, ou registros mitológicos, contando histórias para ficarem gravadas para a posteridade. Enfim, mas basicamente isso, minha gente. Por volta de 1600, depois de Cristo, aqui tem uma pintura, tá vendo essa pintura aqui? Por volta de 1600, depois de Cristo, os cientistas da época conseguiram desenvolver instrumentos ópticos. E um dos maiores cientistas da época, o Galileu Galilei, que aliás é o patrono aí da astronomia, é um dos carinhas mais conhecidos aí, quando se diz respeito à astronomia, figura marcante aí da astronomia, o Galileu. Ele aproveitou um modelo de instrumento óptico desenvolvido por um outro cientista, que ele teve conhecimento. Ele aproveitou esse modelo e desenvolveu o primeiro instrumento astronômico para melhorar a observação no céu. Ou seja, não apenas medir a posição, porque isso já havia instrumentos para medir a posição, para fazer isso. O Tycho Brahe é um dos astrônomos mais famosos que usou esses instrumentos, medir a posição das estrelas, mas para melhorar a qualidade, para poder ver os objetos do céu com mais detalhes, aumentar essa imagem. Aumentar a imagem desses objetos e aumentar o brilho também. Captar mais luz e ver mais detalhes. Então Galileu desenvolveu a luneta. Aqui a luneta, olha aqui, ó. Galileu mostrando a luneta. Tá vendo? A imagem dele aí mostrando a luneta para o duque, de onde ele morava lá em Veneza. Morava em Veneza. A luneta é basicamente um tubo de metal ou algum outro material que tem uma lente. Modelo mais básico, tá, gente? Modelo mais básico. Uma lente no começo, que é a lente que a gente chama de objetiva, e uma lente no final, que a gente chama de lente ocular. Ocular por quê? Ó, porque vai ficar o olho, tá vendo? E objetiva por quê? Porque vai ficar do lado do objeto, objetiva. Então Galileu aprimorou isso, desenvolveu isso com essa lunetinha, coisa que hoje você compra baratinho aí em qualquer loja. Com essa lunetinha, ele fez uma revolução na astronomia, minha gente. Na internet até ensina a fazer uma luneta, se você quiser pode acessar aí. Então com essa luneta super simples, ele revolucionou a astronomia, no que se conhecia aí sobre o céu na época. O Galileu conseguiu observar as luas de Júpiter. Então ele viu que os planetas têm lua, como a nossa Terra tem uma lua. Júpiter também tem lua, tem mais de uma lua. Galileu observou 4 luas de Júpiter. Ele observou que Vênus, o planeta Vênus, também tem fases. Ele é como a Lua, o Vênus, o planeta Vênus. Ele fica crescente, depois ele fica minguante, fica com fase cheia, certo? Tem fases como a Lua, que mostra que do ponto de vista de movimento e de disposição dos corpos do sistema solar, Vênus tem que estar entre a Terra e o Sol, para a gente observar essas fases. Ele observou, anotou esses períodos e tudo isso que acontecia. Depois ele observou anéis de Saturno, que ele não sabia bem o que era anéis de Saturno, né? Na verdade, se você pegar os desenhos, antigamente não tinha como fazer foto, ele fazia desenho, anotações através de desenho. Então ele desenhou como se fosse o planeta Saturno, com umas orelhinhas. Mas depois, com o tempo, ele percebeu que eram anéis.
Até porque ele muda a inclinação com o tempo do planeta Saturno. Observou manchas solares, negócio bem perigoso, fazer com telescópio, usar para projetar numa parede para fazer isso aí. E por fim, ele identificou que as manchas na Lua eram causadas por relevo. Ou seja, a Lua tem cratera, tem montanhas, e ela tem um verdadeiro relevo. As manchas não são uma impressão só visual, elas são causadas por sombras, luz, jogos de luz que tem lá na Lua. E é uma revolução na astronomia naquela época. Galileu pela primeira vez mostrou que o céu, onde estão os corpos e tal, é um ambiente corruptível, como a Terra. Ou seja, um ambiente onde as coisas acontecem. Os objetos mudam com o tempo. E ele mostrou que há mais coisas no céu do que os nossos olhos ou nossas mentezinhas na época era capaz de imaginar. Então ele mostrou que existe um verdadeiro universo para o homem descobrir. Que viram que o mundo é muito maior, muito mais rico do que ele podia imaginar, do que eles podiam imaginar. Isso Galileu fez em 1609. Logo depois o Newton, o grande Isaac Newton, ele aprimorou a luneta de Galileu. Sério, porque o Newton, ele estava muito interessado, ele estudou muito, ele escreveu um livro importante sobre ótica. Ou seja, o estudo da luz, óptica. Estudando ótica, Newton aprendeu muito sobre o papel dos espelhos. Então ele viu que aquele modelo da luneta de Galileu era interessante. Bacana, cara. Mas que ele poderia aproveitar muito mais se ele usasse espelhos ao invés de lentes. Por uma série de razões que a gente não vai precisar aprofundar aqui. Newton aprimorou a luneta de Galileu, tirando a lente, ou seja, lente como se fosse lente de óculos, que Galileu usava, certo? Eram diferentes. Mas uma lente, um pedaço de vidro, por onde passa a luz, e colocou o quê? Um espelho. A luz bate e reflete. Então Newton criou esse telescópio aqui, ó. Cerca de 60 anos depois. No fundo do telescópio tem um espelho. Um espelho côncavo. É curvado, até aqui no fundo, ó. Tá vendo? A luz entra, tá vendo? Pela frente do telescópio, bate lá no fundo, onde está o espelho côncavo, volta. Isso aqui é o focalizador. Aqui tem um espelho que está grudado aqui, dá para ver até um pedacinho da parte de trás do suporte de espelho. A gente chama de aranha essa parte, que é agarrada nas paredes, Então a luz bate atrás, bate no espelho e vem para o lado aqui do telescópio, onde a gente coloca o olho. Esse modelo possibilitou a gente observar objetos com maior qualidade no céu, com mais detalhes. Isso aqui é um telescópio refletor, isso aqui é o Newton, usando espelhos, ele aprimorou o desenho, e esse desenho aqui é o ideal, muito melhor que o modelo do Galileu para fazer astronomia profissional. Então até hoje, os telescópios modernos usam, a maioria deles basicamente, né, usa o esquema do Newton. Claro que tem melhorias muito importantes, claro, lógico. Mas o princípio básico que está por trás é o princípio do Newton, que o Newton bolou aí, desenvolveu telescópio refletor. Aqui você tem dois telescópios com espelhos com mais de 10 metros de tamanho. Então aqui você vê a cúpula, para não chover, para não entrar vento, e lá dentro os dois espelhos do telescópio. Ele não precisa do cano, porque não tem a proteção. Tem a cúpula que protege o espelho, o espelho está aberto sem o cano. Aquele cano não é necessário, é uma proteção para o espelho, para fixar o outro espelho lá na frente. O espelho profissional ele fica assim aberto, dentro da cúpula, tá vendo? E a cúpula gira, para ele observar um objeto para lá, para cá, ao longo da noite. Ele vai girando, e vai girando, e vai acompanhando o objeto. Agora, antes de você querer comprar uma luneta, comprar um telescópio ou qualquer outra coisa, você primeiro precisa conhecer o céu. Para daí querer observar ele com um telescópio ou qualquer coisa.
O telescópio é muito parecido aqui para nós com aquelas esteiras de fazer exercício. Porque o pessoal compra, as pessoas compram, ficam empolgadas e depois nunca usam. No caso da esteira, é porque é chato fazer exercício físico. Dá muito trabalho, mas é importante, Mas dá trabalho, No caso dos telescópios, é porque as pessoas, em geral, compram o telescópio muito empolgados aí, ficam muito empolgadas, mas não conhecem o céu. Aí quando elas pegam o telescópio e vão tentar observar alguma coisa no céu, ficam extremamente frustradas, porque elas não conseguem achar objeto nenhum. Ou quando acha objeto, no máximo uma lua ou uma outra estrelinha brilhante, que tem muito menos graça do que aquelas fotos bonitonas que a gente vê na internet de objetos lá no céu. Mas para você não se frustrar, eu recomendo que antes de comprar qualquer coisa, qualquer instrumento astrofísico, por mais simples que seja, por mais barato que seja, você gaste um tempo grande aí aprendendo a reconhecer os objetos do céu. Primeiro você precisa reconhecer o céu a olho nu. Depois você vai pensar no instrumento, entendeu? Primeiro você observa. Esse tempo grande que eu digo são muitos meses, talvez um ano, olhando o céu a olho nu, sem instrumento, olho nu. E para conhecer o céu a olho nu, é muito bom você ter um mapa do céu, porque vai te ajudar a identificar aí, meu amigo, minha amiga, o que você está vendo lá no mapa. E no mapa geralmente tem explicações. Você pode comprar livros, ou você pode simplesmente baixar esse programa aqui ó, da internet. Ó. Já ouviu falar desse programa? O site. Vou até lhe dar o site. Esse programa se chama Estelário. É um programa de graça, que tem em português. Sério, ele tem tradução para português, gratuito. Tem um aplicativo para o celular, mas eu acho que é pago. Mas para o computador, o notebook, é de graça, 0800. Você entra nesse site e baixa. Esse programa é um dos programas gratuitos aí, o melhor que eu conheço para você observar e aprender sobre o céu. Ele basicamente permite que você veja o céu em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Então você pode colocar o céu no dia que você nasceu, na cidade que você nasceu, pode colocar o céu de hoje à noite. E aí, você entra no computador, olhando para o céu, você vai comparando as duas coisas e vai aprendendo a identificar os objetos do céu. Entendeu? Estelário é o nome do programa, Estelário. Aquele, um programa necessário para quem está começando aí, né, a aprender astronomia. Aqui tem um recorte ó, de uma imagem do Estelário, tá vendo aqui? Ó o céu aqui, essas linhas indicam o que nós chamamos de constelações do céu. Ou seja, quando você pega o céu de noite, tem um monte de estrelas. Então, para a gente se localizar e não se perder com essas estrelas, a gente faz desenhos, como se faz com desenho comum. Desenhos com as estrelinhas, conectando por linha. E a gente chama esses desenhos de constelações. Tem a constelação do cachorro, a constelação da lebre, constelação do escorpião, constelação do cão menor, do cão maior, do urso. Tem constelação de tudo. Constelação de vários bichos. São 88 constelações. 88 reconhecidas pela União Astronômica Internacional. Constelações modernas. Porque antigamente existiam outras constelações. Os índios tinham outro conjunto de constelações. Cada pessoa monta a constelação que quer. Mas como a gente precisa de um padrão, a União Astronômica Internacional, que regula esses padrões em astronomia, definiu, olha, o céu todo vai ser dividida em 88 regiões, que vai ser definido por 88 constelações. 88 constelações. Então, nessa imagem aqui, ó, estão traços de algumas dessas constelações. Essas constelações, como eu disse, elas representam algumas coisas. Pode ser bicho, pode ser objeto, pode ser muitas coisas. Então você tem aqui a constelação do unicórnio, constelação de Órion, constelação do caçador, de Gêmeos, da pomba, da lebre, do touro.
constelação da cruz, de tudo. São 88 constelações que você consegue encontrar pela internet, 88. Essas constelações, elas não são, digamos, elas não representam estrelas que estão próximas uma das outras, necessariamente. Elas representam regiões do céu, onde eu vejo várias estrelas que formam uma figurinha. Mas essas estrelas não precisam estar próximas. Elas têm uma projeção. Porque o céu... Imagina essa sala aqui. Uma estrelinha em cada ponto. Para quem olha de longe, ele vai ver a projeção. Como eu estou mostrando aqui a gente, nesse desenho. Ó. Tá vendo? A projeção das posições das estrelas que formam a constelação da cruz, que é uma constelação das mais simples que a gente tem, a constelação da cruz. São basicamente 4 estrelas principais que formam uma cruz. Então, nessa constelação da cruz, que é facilmente visível no céu à noite, nessa constelação da cruz, você tem essas 4 estrelinhas, tá vendo? Mas elas não estão todas na mesma distância do observador. Se você pegar aqui, você vai ver a primeira estrelinha, que está a uma distância de 88 anos-luz. Depois tem outra estrela, ou em outras distâncias bem maiores que 88 anos-luz, mas elas projetadas no céu, dá a impressão que você está vendo uma cruz, que é a constelação da cruz. Ou que no Brasil se chama de constelação da cruz, porque o nome oficial é Crux, em latim, Crux. Mas aqui no Brasil, a gente chama de Cruzeiro do Sul, constelação do Cruzeiro do Sul, ou constelação da cruz, que seria a tradução mais literal, Aliás, o nosso país, o Brasil, não sei se vocês sabiam, tem uma coisa interessante. A bandeira do Brasil tem um monte de estrelinhas. Lembram? Essas estrelinhas, elas não estão desenhadas aleatoriamente. Não pegaram e foram desenhando estrelinhas de qualquer jeito, para ficar bonitinho, digamos assim. Não é isso. Essas estrelinhas, elas representam um céu de verdade. Ou seja, no momento em que foi proclamada a República. A proclamação da República. Então, representa a proclamação da República, porque antes o Brasil tinha uma outra bandeira, a bandeira da monarquia, né, gente? Então, depois que o Brasil se tornou República, o Brasil tem essa bandeira e esse céu para representar esse momento. Muito importante esse momento para o nosso país. Esse céu tem essas estrelinhas. Cada região ali, ó, é uma constelação. Então, a constelação do Escorpião, tá desenhando ali, ó, o Triângulo Austral. O Cruzeiro do Sul também está representado aí na bandeira, bem no meio. As estrelas do céu são infinitas, elas não acabam. Mas cada estrelinha que você está vendo aí, ó, cada estrelinha representa o Estado brasileiro. Ao contrário do que muita gente pensa, essa estrelinha de cima aí não é Brasília não, gente. E eu já vi em vários livros dizendo que é Brasília. Nem existia Distrito Federal naquela época. A estrelinha de cima é a estrela Espica. Espica. Representa o Pará e não o Distrito Federal. Tem no livro didático que eu já vi, que representa o Distrito Federal, ó, o livro didático. Uma sugestão de atividade para você é pegar o programa estelário, pegar essas constelações aí da nossa bandeira e tentar identificar, cara. Tenta identificar algumas dessas constelações da nossa bandeira no céu. Você vai conseguir fazer isso se você procurar pelas constelações mais fáceis de achar. As mais brilhantes, tem estrelas mais brilhantes. Sugiro o Cruzeiro do Sul, Cão Maior, Escorpião. Abre o estelário, bota na sua cidade para o dia que você está. Tenta identificar as constelações que apareceram aí, as mais brilhantes. Uma motivação, achar as constelações. Então ache as constelações que aparecem na bandeira do Brasil. Eu falei para vocês que tem 88 constelações, mas elas não são todas igualmente fáceis de encontrar no céu. Tem constelações que são difíceis de achar.
porque as estrelas são muito pequenas, pouco brilhantes. Então são meio apagadinhas, sabe, gente? Então é difícil, você tem que estar num lugar escuro. Quem mora na cidade grande é difícil, porque lá tem muita luminosidade. E tem outras constelações que são difíceis de achar pelo tamanho. São constelações muito compridas no céu. Então, às vezes, você só vê um pedacinho da constelação, você não consegue ver ela toda. Além disso, dificulta achar algumas constelações no céu, porque as constelações, elas não aparecem o ano inteiro. Uma constelação não aparece o ano inteiro no céu. Tem época do ano em que a constelação aparece. Isso é porque a gente tem o Sol e a Terra está girando em torno do Sol. Não dá para ver as estrelas de dia, porque o Sol é muito brilhante. 6 meses depois, que a Terra leva um ano para dar volta no Sol, para dar uma volta no Sol, 6 meses depois é o contrário. Eu vou ver as constelações que estão desse lado, que é a noite, mas não vou conseguir ver as constelações do outro lado, que é de dia. Entendeu? Então não dá para ver o céu em sua totalidade igual o ano inteiro. Ainda bem, as coisas mudam, as coisas mudam. Então no inverno você vai ver melhor algumas constelações, no verão você vai ver melhor outras constelações, na primavera algumas. Quais são as constelações mais fáceis de ver? Vou escolher as mais famosas e as mais fáceis de ver, porque as estrelas são mais brilhantes. As constelações são menores no céu, então geralmente você consegue ver a constelação inteira. E eu identifiquei aqui pela época do ano, para te ajudar a procurar. Ó, embora no estelário você vai conseguir ver. Essas imagens são tiradas do estelário. Constelação de Órion, do Caçador, é uma das mais fáceis de serem vistas. Você não vai ver o Órion lá no céu. Ninguém nunca viu um negócio desse. E nem vai ver os risquinhos. Os risquinhos é só para te ajudar, para te guiar. O que você vai ver muito fácil lá no céu é as estrelas. Essa. E o cinturão de estrelas. 3 estrelinhas, ó. O povo costuma chamar popularmente de 3 Marias. 3 Marias. Então as 3 Marias, tá vendo ali? Forma o cinturão de Órion, do Caçador. Essa constelação é mais visível no verão, de outubro a março, né? Em torno de São Paulo. Se você mora bem no norte ou bem no sul, muda um pouquinho. Então no estelário você joga lá a sua cidade e a época você já sabe a hora que vai aparecer o Órion no céu. Por isso eu recomendo usar o estelário, viu, gente? Para você se guiar. Bem pertinho do Órion tem a constelação do Cão Maior. Ela é fácil de ver porque ela tem estrelas mais brilhantes do céu, que é a estrela Sirius. Ali, ó. Desenho do Cão Maior. É visível, mais ou menos aí a mesma época do Órion, né? E a constelação do Cruzeiro do Sul, ou da Crux, também é fácil de ver, porque são estrelas muito brilhantes, né? Cruzeiro do Sul representando uma cruz. É facilmente visível no verão e um pouquinho no inverno. Depende muito. O Brasil é muito grande. Depende muito se você está no norte do Brasil ou se você está no sul do Brasil. Então vai variar. Eu uso estelário esse programa, por isso que eu estou falando sempre do programa estelário, que dá para entender legal. Aqui uma constelação do Escorpião, que é a melhor constelação, que é a constelação mais fácil de se ver no inverno. É uma constelação legal, né, para outra parte do ano. E também depende da época que você vai ver o céu. A constelação de Touro tem uma estrela bem fácil de ver, viu, gente? Ela é bem vermelhinha, ó, tá no olho do touro. E são basicamente essas aí que a gente recomenda para que vocês comecem aí, para não desanimar muito. Tá certo? Para ver o céu de noite. Veja o céu. Olha o céu. Lua, lua, lua. O céu, olha o céu maravilhoso. Ok? Então já fui. Depois eu volto com mais astronomia. Eu amo astronomia. Beijo. Tchau, tchau.